Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra do Senhor, onde temos o intuito de ministrar o coração daqueles que nos assistem, onde temos o intuito de orar e de enviar uma palavra de esperança, de paz e de amor. Eu acredito que esta palavra de amor, de esperança, ela precisa estar vinculada à palavra de Deus. Deus é o Criador de todo o ser humano, é o Criador de todas as coisas. Sem Deus, nada podemos fazer, sem Deus, nada podemos realizar. Esse Deus, a palavra fala que Ele se fez carne. Esse Deus é Jesus Cristo. E esse Deus, Ele também é o Verbo, ou seja, a palavra de orientação, a palavra de paz, a palavra de amor, vem por meio deste Deus, vem por meio de Jesus Cristo. Eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever neste canal, compartilhar esta mensagem, ativar o sino e dar um joinha para que o YouTube entenda que esta mensagem é valiosa, para que outras pessoas possam ser também abençoadas por meio desta mensagem. Para a nossa reflexão desse dia, eu gostaria de pedir aos caros que estão me assistindo ouvir o que diz a palavra lá em 1 Coríntios 14:3. Ou, se você que pode abrir a sua Bíblia, abra em 1 Coríntios 14:3. E assim diz a palavra: Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Repito. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Existem três opções que Jesus, que o Espírito Santo, fala ao ser humano. Paulo ele nos ensina, Paulo foi o autor desta carta enviada aos Coríntios. Paulo nos ensina que o Espírito Santo se comunica ao homem com o desejo de exortar, consolar e edificar. Paulo, ele foi o pastor da igreja de Coríntios. Paulo, ele constantemente escrevia cartas para suas igrejas. Mas Paulo mandou muitas informações aqui para a igreja de Corinto, exortando-os. Tudo indica que a igreja ali não era fácil. Em contrapartida, existia uma igreja em Filipe que recebia constantemente os elogios de Paulo. Paulo se sentia alegre pelaquilo que a igreja em Filipe fazia. No Antigo Testamento, Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo da escravidão. O povo de Israel viveu 400 anos escravizado pelo povo do Egito. Deus enviou 10 pragas por meio do cajado de Moisés para libertar o seu povo. Dentre essas 10 pragas, uma em especial foi terrível. A última praga. A última praga consistia em um anjo que estava com as mãos levantadas contra todos aqueles que estavam naquele determinado momento sem uma marca, sem obedecer aquilo que Deus tinha falado. Ou seja, a última praga, ela consistia em eliminar, em matar todo ser humano primogênito. Então todo jovem, toda criança, naquele período morreu por meio desta praga. Todas aquelas crianças que não obedeceram às orientações de Deus. Como eu disse antes, Deus ele usa os seus servos, os seus líderes,
para transmitir a palavra por meio de três. Paulo diz por meio de três situações. A mesma mensagem, ela pode vir para edificar, a mesma mensagem, ela pode vir para consolar, e a mesma mensagem pode vir para exortar. A mensagem de Moisés para o povo naquele período foi: fiquem em casa, coma de um cordeiro, passe o sangue desse cordeiro na porta, e esse anjo da morte não passará, não entrará nessas casas que estão com sangue marcando os umbrais. Isto é, queridos, Deus orientou o povo, mas eu tenho certeza que se alguns dos egípcios, e talvez alguns fizeram, porque a palavra fala que alguns dentre eles foram até o deserto, né? Fugiram, se libertaram daquelas práticas erradas, aquelas práticas errôneas, né? A palavra ela não nos dá uma certeza daquilo que eu estou falando a respeito de ter egípcios também que fizeram as mesmas coisas que o povo de Israel. Mas imagine se dentre esses egípcios houvesse alguns que comesse esse cordeiro, passasse o sangue na porta. Eu tenho fé que eles não seriam, os primogênitos desses egípcios não seriam mortos. Ou seja, a palavra de Deus, ela serve como edificação, consolação e exortação. Esta palavra ela serviu como edificação e consolação para o povo de Israel, mas ela serviu como exortação para o povo do Egito. O povo do Egito não obedeceu às orientações de Deus, que dizia que deveria libertar o povo de Israel. Pelo contrário, os egípcios continuaram insistindo e Deus permitiu que a 10ª praga chegasse até a vida deles. Nós estamos vivendo um período de isolamento social e estamos voltando aos poucos às nossas atividades, às nossas tarefas. E toda orientação que traz vida vem de Deus. Toda desobediência, todos os ensinos que geram morte vêm do pecado. Então eu entendo, eu compreendo que essas orientações de que devemos usar máscaras, devemos usar álcool gel, devemos nos limpar, lavar, deixar, se possível for, o nosso sapato, a nossa roupa do lado de fora da nossa casa. Eu tenho entendido, queridos, que essas são orientações de Deus para a vida do ser humano. Porque esse inimigo invisível, ainda não temos cura, ainda não temos dos cientistas, ainda não temos do nosso povo, dos nossos governantes, estratégias para nos livrar dessa situação. Eu tenho entendido que essas orientações vêm de Deus. Eu tenho entendido que devemos obedecer a essas orientações, como o povo de Israel obedeceu a Deus quando Deus pediu, orientou que eles deveriam ficar em casa, deveriam comer um cordeiro e deveriam passar esse sangue nas portas. Esses dias eu tenho orado para que Deus livre o povo, a nação brasileira e todos os outros povos desse Covid-16. Mas Deus nos deu uma orientação e Deus nos permitiu fazer algo profético. Eu tenho profeticamente colocado as minhas mãos nos umbrais das portas onde eu estou e tenho ministrado o livramento. Se você que é cristão ou você que não é, acredita que você tem autoridade, e eu afirmo isso para você, que você tem autoridade em Jesus Cristo, porque no nome de Jesus Cristo todas as coisas são possíveis.
Você que acredita, você tem toda a autoridade para orar sobre a sua casa, colocar as mãos nos umbrais das suas portas, da sua casa. Se você tiver um óleo, ungir a porta da sua casa e ministrar livramento para que o anjo da morte não entre, para que esse coronavírus não faça mal à sua vida e à sua família. Você tem essa autoridade. Portanto, você que tem um desejo, você que acredite, faça isso profeticamente. Mas a minha orientação é: siga as orientações do governo. Vamos ser prudentes e sábios nesses dias. Existem inúmeras estratégias que podemos fazer dentro da nossa casa, dentro da nossa residência, inúmeras atividades. Se você é uma pessoa que pode ficar em casa nesse período de isolamento social, sem trabalhar, faça isso, obedeça. Não prejudique a sua família e não prejudique a sua vida. Responda à mensagem de Deus. Ou seja, a mensagem de Deus, ela vem para nós como uma edificação, como uma consolação e como uma exortação. Eu oro, a minha oração é que você seja edificado e consolado nesse dia. Que você escolha viver em obediência. Eu gostaria de orar para você e para a sua família. Feche os seus olhos nesse instante. Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, ó Deus, pela mensagem, por esta reflexão. E entrego a vida daqueles que estão me assistindo. Ó Pai, que o Senhor possa livrá-los. Ó Deus, que essa abertura deste mercado, ó Pai, pessoas estão voltando a trabalhar porque não existe outra solução, ó Pai. Os nossos governantes têm nos instruído, ó Pai, a trabalhar, porque a falta de dinheiro, ó Pai, pode gerar outros problemas, mas nos livre todos aqueles que estão me assistindo deste coronavírus e abençoa a nossa economia. Dê, ó Pai, fé e coragem, ó Pai, enche, ó Pai, o coração daqueles que estão me assistindo de coragem para ministrar o livramento em sua casa. Dê paz, ó Pai, dê harmonia, dê graça. Assim, ó Pai, eu os abençoo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Fique com Deus.